Olá, boa noite, doutor Anselmo já entrou. Aceitar. Já não entrou. Olá, boa noite. Tudo Olá, bem? doutor Anselmo, tudo bem? Tudo Prazer tê-lo jóia. aqui conosco. Prazer estar aqui com vocês com esse debate. Estou aguardando para ver se a doutora Flávia entra aqui. Ela falou para mim que já está entrando. Aí ela vai dar um alô aqui Ela sempre dá um alô aqui nos comentários, aí a gente... Tá bem, então. Aparece aí, ela faz o pedido aí também. Aham, vou ficar com a gente. Uma cara de cansado, muitos dias, muitas lives. Sempre a correria, né? Uma maratona. Mas agora esses dias estou conseguindo descansar, então tá um pouco mais tranquilo agora, por causa do carnaval. É incrível. Eu tento acompanhar vocês, mas não tem condições, porque teve um dia que eu acho que vocês fizeram umas 4 lives, uma seguida da outra. Cheguei a ficar cansada só de olhar vocês. Tem outras também que não são abertas, né? São para grupos fechados. Então tem sido dias bem intensos. Mas isso é bom, isso significa que as pessoas estão interessadas, estão querendo discutir. Veja, hoje é dia de carnaval e as pessoas já tem tantas pessoas aqui. Isso significa que as pessoas estão levando o tema a sério, né? Isso é importante. Não, é algo assim que quando saiu, quando eu vi o senhor postando ali, eu fiquei, confesso que um pouco chocada, assim, sabe? Digo, será que realmente é isso? E eu fui atrás do documento e acho que ela entrou aqui, deixa eu ver. Não. O pessoal fica pedindo aqui, mas não era ela. Porque é um documento belíssimo, belíssimo. A partir do momento que eu peguei, imprimi, fiz algumas colocações, porque é de uma estruturação, ele todinho pensado e realmente é para a gente pegar desde o início, tu ter toda uma base para conseguir pautar toda a estrutura que vem depois. Então, fica meio que incontestável. Lógico que a gente sempre tem opiniões diversas, né? Mas é belíssimo, belíssimo, belíssimo o trabalho de vocês. Parabéns. É simplesmente assim, a gente vê, para mim que sou advogada, que trabalha no direito, ali está perfeito para a gente usar, porque a gente tem que ficar catando lei aqui, lei ali, isso, aquilo, e realmente ali vocês conseguiram abranger tudo de uma forma muito, muito estruturada, né? Doutor Anselmo, eu queria começar, então, eu ia esperar a doutora Flávia entrar, mas, enfim, vamos começar aqui, porque 1 hora é pouco tempo para o tanto de coisa que a gente tem para conversar aqui. Então, eu gostaria de começar a fazer uma pequena apresentação para o pessoal, né? Acho que vocês dispensam a apresentação, mas aqui o nosso projeto, nós iniciamos agora no ano de maio de 2023, né? Enfim, já era um projeto que estava na minha mente, mas ainda não tinha saído do papel. Oi, deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que aqui a Flávia agora entrou. Alô, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Opa! Olá! Tá. Olá, oi pessoal, boa noite, tudo bom? Entrou? Entrou, mas não tô vendo ela. Estou por aqui já. Estão conseguindo me ouvir? Sim, tá. Para mim tá ok aqui, Flávia. Eu acho que o Luciano caiu, né? Não, Tô numa olhadinha. Algo da internet, de repente. Porque eu tô enxergando ele aqui perfeitamente. Tô vendo até o movimento dele, mas eu não sei se ele tá conseguindo nos escutar. Oi, Flávia. É minha internet que acho que tá ruim, gente. Tá. Tá certo. Aqui nós também... Hoje nós estamos com chuva. Então eu tô louca de medo dessa internet, porque começa a chover, a internet começa a oscilar, fica horrível. Pessoal, outra coisa, se a gente começar a modificar a voz, fiquem tranquilas,
Nós estamos bem, é só a oscilação da internet que faz a gente mudar a voz, tá? Tá tudo ok com a gente. Doutora Flávia, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Estava conversando com o doutor Anselmo da beleza do trabalho de vocês. É realmente encantador para a gente que vem já de um tempo nessa questão de luta dos direitos dos autistas. Ali é um documento que nos dá todo um norte mesmo, tanto para as famílias quanto para os profissionais que atuam na área, professores, diretores, coordenadores de escola, advogados. Então, enfim, é um belo documento e realmente ele nos dá um norte para que a gente possa ir em busca da verdadeira inclusão das crianças na educação. Nós temos como vocês sabem, né, nós temos uma dificuldade muito grande em manter as nossas crianças dentro da escola. E os pilares que vocês colocaram ali do que é a real inclusão, aquilo precisa realmente acontecer. Porque não é só aceitar a matrícula da criança, não é só deixá-la lá, de repente, de uma forma inadequada, sem chamar os pais, né? E a criança não ter uma aprendizagem, não ter várias coisas. Então, eu gostaria de começar... E os pilares que vocês colocaram... Desculpa, pessoal, só fui tentar fazer aqui uma outra conexão, mas agora tá tudo ok, perdão. Tá bem. Bom, doutor Anselmo, então, vamos começar aqui pela primeiras damas, né? Uma breve apresentação que vocês podem... Gente, eu aconselho que vocês imprimam esse parecer, levem para as escolas dos filhos de vocês, levem para o Ministério Público, levem para a Secretaria de Educação, levem para todos os lugares que tenham esse interesse de conhecer esse documento. Vale muito a pena, ele é muito completo. Então, a doutora Flávia Marçal, doutora em Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará, mestre em Direito, especialista em Direito do Estado pela Universidade do Amazonas, graduada em Direito na UFPA, docente na Universidade Federal Rural da Amazônia, membro do Grupo de Trabalho Estado do Pará das Políticas Voltadas à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, consultora voluntária da Comissão de Educação Especial. Doutor Anselmo, então, é doutor em Educação pela PUC São Paulo, psicopedagogo e professor da especialização em análise de comportamento aplicado, consultor voluntário da Comissão de Educação Especial, membro do Corpo Técnico do Projeto Transtorno do Espectro Autista e autor dos livros Transtorno do Espectro Autista, Uma Brevíssima Introdução e Críticas à Pseudociência em Educação Especial. Com essa pequena, né, amostra do gabarito das pessoas que nós temos aqui, tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem vocês. Gostaria de começar com um questionamento que é mais uma curiosidade minha. Alguma instituição de ensino já solicitou para vocês uma live, explicações que vocês possam estar? Já. Quando a gente abriu para a gente poder fazer as lives, né? Uma das coisas que a gente colocou é instituições, principalmente redes municipais de educação ou grupos privados também, se quiserem. E eu já faço isso há muito tempo, né? Porque é claro que as pessoas veem aqui aquilo que é público, mas quando a gente faz esse tipo de diálogo com redes internas, não vai a público, então as pessoas não ficam sabendo. Eu também nunca publiquei isso. Mas eu faço muito isso, tipo, vai ter uma reunião do AE de uma cidade, então eles me chamam, eu vou lá e faço um bate-papo com eles, né? E aí a gente agora já tem algumas cidades, sim, que nós já temos marcados para a gente fazer esse debate. E mais, além disso, tem outras coisas. Por quê? Qual é a sugestão que eu fiz quando as pessoas entravam em contato? Minha sugestão era, primeiro, faz como você está falando, né? Primeiro pega o parecer, imprime, estude, e aí marca com a gente. Por quê? Porque você vai poder fazer a pergunta daquilo que você não conseguiu entender. Porque se você vai fazer uma pergunta daquilo que, se você lesse, você resolveria o problema. Estou falando para as redes, né? Que são profissionais, que de fato têm, digamos assim, um nível tem que se debruçar mesmo, tem que estudar, não tem jeito. Então, a nossa sugestão foi essa. Então, acabou que marcou para um pouco depois. Mas já está começando, já está chegando, semana que vem já tem.
E a gente já está começando a fazer esses bate-papos com as prefeituras, principalmente. E aí, essa semana passada, varia um pouco, né, porque o calendário escolar varia em alguns dias, às vezes uma ou 2 semanas. Então, várias cidades que estão fazendo reunião pedagógica ou que estão fazendo, de alguma forma, estudo no campo de educação especial, muitas, eu ouvi falar de muitas que já fizeram com o parecer, o parecer já foi tema, ou já marcaram para fazer. Então, eu vejo que existe uma, digamos assim, uma chegada forte do parecer e das orientações, e alguém perguntou aqui qual é o parecer? Parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que produz, que oferece orientações para educação especial de alunos com autismo, né? Ele chegou muito forte nos municípios. E acho que chegou muito forte porque uma parte das pessoas, dos funcionários dos municípios acompanha essas discussões, e uma parte porque os pais já começaram a fazer isso que você falou, já mandaram para eles e aí eles tiveram que se movimentar. Sim. E todas essas conversas, elas são de graça. Que alguém perguntou que se a gente cobra. Todas essas conversas que a gente está marcando, elas são de graça. A gente está fazendo isso como parte desse nosso esforço voluntário para poder a gente fazer essa transformação na educação inclusiva do país. Uhum. Eu acho que isso é muito nós pais atípicos, né? A gente sempre se empenha quando vê algo que realmente seja uma boia de salvação, digamos assim, a gente vai atrás mesmo para tentar fazer com que aquilo vingue. Outro questionamento que eu gostaria de ter, antes da gente começar realmente a falar sobre o parecer, vocês entendem que esse parecer, os estados, eles devem rever os pareceres que nós já temos, os pareceres orientadores da Secretaria de Educação Estadual, porque nós temos no Rio Grande do Sul que ele está sendo usado muito pelas escolas para limitar o número de autistas dentro da sala de aula, né? Então, ali diz que 3 crianças com a mesma deficiência, ou se não com deficiências, deixa eu ver aqui, diferenciadas, admite-se no máximo 2. Eu não sei, eu tentei achar o que seriam essas deficiências diferenciadas que eles se referem aqui, mas então as escolas se baseiam muito nesse parecer aqui. Uhum. E não é nem perto de todo o estudo que vocês fizeram, por isso que eu venho fazer esse questionamento. Bem, a gente deixa isso bem claro. Perdão, eu só não sei seu nome. Carla. Oi, Carla, tudo bom? Carla, bem, o que a gente deixa bem claro no parecer que nós temos uma legislação desde a década de 80 que a negativa de matrícula em razão da deficiência ela é crime no Brasil. Não só a negativa de matrícula, como também procrastinar, cobrar valores a mais, né, do valor da taxa de mensalidade ou de matrícula. E a gente tem percebido, talvez por um equívoco jurídico, que alguns conselhos eles têm colocado essa norma, e essa norma tem deixado, às vezes nem sempre está claro na norma, que quando você chega nesse limite indicador, você deveria negar a matrícula dos demais alunos com deficiência. Mas isso acaba sendo utilizado pela escola como instrumento de negativa. Então, a gente tem recomendado que os conselhos não coloquem esse tipo de norma, ou caso venham a optar por colocar, né, porque também existiria esse objetivo de você evitar que uma escola pegasse todos os seus estudantes com deficiência e colocasse numa única classe, né? Então, a ideia seria você distribuir esses alunos na formação de turma, permitindo que essas escolas tivessem salas mais diversas. Então, qual seria a saída nesses casos? Né? Seriam abrir novas turmas ou ainda a escola, chegando ao seu limite, ela não poderia mais aceitar nenhum aluno com deficiência, nenhum aluno sem deficiência, porque o crime é na negativa em razão da deficiência. Ocorre que, como isso nem sempre está claro dentro desses pareceres de conselhos estaduais e municipais, ou até mesmo de outras resoluções, acaba abrindo a possibilidade de uma interpretação extremamente equivocada por parte da escola, de que elas poderiam negar a matrícula. E a gente tem falado muito sobre isso, da impossibilidade dessa negativa, dessa ocorrência de crime. Inclusive, esse tipo de resolução pode ser denunciada ao Ministério Público do Estado, porque ele está, na verdade, dependendo de como isso esteja redigido, não sei, eu não vi a norma do Rio Grande do Sul,
mas pode haver uma possibilidade de uma apologia ao crime, ou seja, uma norma que ela acaba indicando, pela ausência de uma orientação mais bem esclarecida, que os crimes sejam cometidos. Então, é uma coisa que nós precisamos estar muito atentos e, inclusive, Carla, caso as famílias estejam percebendo que a negativa de matrícula tem como base, está sendo utilizado como base um parecer, né, tipo esse que você está me citando, que eu imagino que seja do Conselho Municipal ou do Conselho Estadual, é importante que vocês constituam essa, possam apresentar ao Ministério Público, que poderá solicitar ou a suspensão da resolução ou ainda a revisão da resolução, para que fique claro qual o objetivo de ter sido indicado este percentual, né? Como eu disse, pode haver o intuito de que seja para fomentar uma melhor enturmação dos estudantes, evitando, como eu disse, que uma escola coloque todos os estudantes numa única classe. Mas, infelizmente, esse é um tema que nós precisamos estar bem atentos, porque tem se tornado comum. Inclusive, no começo desse ano, houve uma reportagem, né, do Jornal Nacional, ou seja, foi transmitido para todo o Brasil, de uma presidente de um conselho que se manifestou dizendo exatamente isso, né, que havia uma limitação e que essa limitação ela deixou na entrelinha de que poderia haver a negativa de matrícula e não pode. Não existe dentro de uma hierarquia de normas uma resolução, ela não pode ter mais força do que a própria legislação. Isso está previsto, para quem quiser saber, Flávio, qual é a lei que diz isso? Uma lei federal chamada Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Lá no artigo 98, vocês vão ter isso claramente, o tipo de crime que eu estou falando aqui. Uhum. E eu acho que também... E só complementando, isso que a Carla falou... Claro. Carla, só complementar uma coisa. De fato, tem essa questão em relação a essa resolução que a gente coloca, mas tinha uma outra questão que você tinha colocado, que é se faz sentido os conselhos reverem as suas resoluções, incorporando o que está no parecer. A gente entende que sim, que você pode pegar o parecer e colocar aquelas indicações na forma, né, na forma jurídica de resolução, com artigos, parágrafos e tudo, e você pode fazer isso nos estados e nos municípios. Isso pode ocorrer como resolução, isto é, como norma complementar que é votada por um conselho de educação, seja o conselho estadual ou seja o conselho municipal, né? Então, quem está aí, onde vocês estão, se vocês estão vinculados à escola do município, vocês, enquanto categoria, enquanto pais ou enquanto profissionais, vocês têm cadeira no Conselho Municipal de Educação. Então, você pode ir lá propor esse texto como resolução e ele pode ser aprovado lá. Por quê? Porque é muito mais forte quando está aprovado no seu sistema. É claro, né? Nos estados a mesma coisa, pode ser aprovado no estado. E aí quem é da rede estadual é vinculado ao estado e quem é da rede particular, a não ser que seja da educação infantil, ou seja, quem é da rede particular, da educação fundamental e média, também é do sistema estadual, né? Portanto, responde ao Conselho Estadual. Então, é muito mais forte se isso estiver dentro desses lugares. Mas esse texto também pode ir para os lugares da forma de legislação. Então, por exemplo, às vezes não tem articulação no Conselho de Educação, né, mas tem junto à Câmara Municipal, então isso pode virar uma lei municipal, até porque isso não afeta o erário público, daí, ou seja, não tem gasto, não tem outras estruturas, não tem outros profissionais. Aí não tem o problema do vício de iniciativa. E pode também se tornar um decreto, né? O próprio prefeito, se o prefeito tiver compromisso com a causa, tiver articulação junto com o prefeito, ele também pode fazer isso, né? Ele também pode fazer um decreto com essa natureza. Ou seja, cada lugar, o grupo interessado, né, o grupo politicamente articulado, ele às vezes tem mais contato com o prefeito, ou com a Câmara Municipal, com algum vereador, ou com o movimento social, né, através do Conselho Municipal. Então são vários caminhos jurídicos para fortalecer essa luta no município. Tem uma abelha maldita aqui. Outra questão também, assim, que me chamou muita atenção aqui no parecer foi realmente a forma que vocês deram a solução para essa questão. Ou seja, a prioridade de matrícula. O que pode parecer para alguns algo ruim, faz todo sentido. Porque a partir do momento que tu traz, primeiramente, as crianças que têm necessidades especiais, que têm algum tipo de deficiência, e aloca elas de uma forma que fique tudo ok,
as demais vão se encaixar naquele sistema, né? Então, essa questão vocês trazem muito aqui detalhada, né? Como que pode fazer. Primeiro matricula as crianças que têm deficiência, vê qual é teu quadro, articula as salas, como é que fica melhor para uma criança cadeirante, um autista, fica bom ficar lá perto onde toca aquela bendita campainha para a hora do recreio, ou a gente pode colocar ele no... Fica mais perto de uma sala, que ele possa ir no pátio para se dar uma regulada e voltar. Isso tudo faz muito sentido. E aí, essa é a beleza desse documento. Tudo faz muito sentido. Então, assim, é algo que a gente consegue chegar e dizer, olha, se tu não consegue enxergar que isso aqui tem uma lógica, a gente vai ter que rever parâmetros, né? E realmente, eu fiquei encantada com várias partes aqui que a gente não vai conseguir falar. Então, assim, ó, aqui para nossa cidade, pelos questionamentos que quando eu anunciei a live, as pessoas vieram me perguntar. Primeira coisa que eu gostaria, assim, que vocês fizessem uma breve pincelada, né? Do parecer em si, né? Como é que ele foi feito, por quem que ele foi feito? Por que que ele tem esse peso tão grande que pode trazer para a gente tantas validações que a gente tem corrido atrás há tantos anos? Luciano, querido, vou passar essa bola para você, que eu sei que daqui a pouquinho você tem outro compromisso também, aí depois eu já assumo aqui, a gente faz essa dobradinha. Tá, joia. O parecer, ele, historicamente falando, né, vou contar um pouco dessa história, assim, acho que é isso, né? Ele é um produto de muitas pessoas, mas ele é um produto institucional do Conselho Nacional de Educação. É isso que é importante a gente reter. O Conselho Nacional é um órgão de Estado muito importante, nasceu junto com a República, e ele faz normas complementares, ele também faz resoluções, e aí passa para o ministro, e o ministro homologa, ou ele pede reexame de algum ponto, e aí eles vão discutir lá, mas ele faz uma orientação da sociedade. E o instrumento que ele usa para fazer isso, em geral, são as consultas. Então, qualquer pessoa pode fazer uma pergunta para o conselho. Tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que era cega, e ela estava na universidade fazendo um curso que tinha habilitação em artes não sei o quê, e artes visuais. Então, como é que ela, sendo cega, ia fazer aquelas disciplinas e tal, mas ela podia fazer as outras. Então, eles fizeram um pedido para o conselho fez a consulta, mandou para a universidade. Caso que eu já contei várias vezes aqui. E várias outras coisas. E sobre o autismo, começou a ter muitas dessas consultas, muitas perguntas. E aí, ao invés de simplesmente responder a todas elas, o conselho decidiu fazer essa consulta proativamente em relação à sociedade por um outro instrumento, que é um parecer orientador. E aí começou um trabalho, em 2018, nós começamos a trabalhar nele, todas as pessoas que trabalharam nele desde o princípio até agora foram sempre voluntárias e arcaram com seus custos, porque o conselho não tem verba para isso, né? Mas foi um trabalho muito, muito bom, foram mais de 80 pesquisadores ouvidos, e no último ano se estabeleceu o mesmo grupo para escrever o documento, foram mais de 10 profissionais também, pessoas muito experientes na área da educação inclusiva, né? Então, por exemplo, os dois principais programas de educação especial do país, que é a Universidade Federal de Santa Maria e do Rio Grande do Sul, presente, através do professor Carlos Schmidt, e o programa de educação especial da Universidade Federal de São Carlos, presente através do professor Nassim Chamel Elias e da professora Deise das Graças de Souza, né? Além de, por exemplo, Débora Nunes, uma grande pesquisadora da área, junto com o Carlos Schmidt, escreveu os principais textos de práticas baseadas em evidências para o autismo. Então, tem uma galera muito boa, muito forte, né? Com muita experiência na área. E aí, a gente se debruçou para cobrir todos os pontos que fosse possível, né? A gente sabe das limitações, por exemplo, a gente não discutiu EJA, a gente não discutiu o ensino superior, porque não deu tempo, a gente precisava fechar o documento para apresentar para a sociedade. Então, na verdade, ele é um documento que norteia os sistemas. E aí nós estávamos olhando principalmente para duas figuras nesse processo. Uma figura é o gestor. Porque o gestor, ele quer fazer o melhor, ele quer resolver. E mais do que isso, ele está juridicamente exposto, existe um risco para ele dele não fazer. A Flávia sempre chamou muita atenção nisso, né? Compliance, inclusive. Quer dizer, você tem um risco quando você não cumpre a lei. Porque o poder público é princípio da legalidade estrita, ele tem que fazer tudo que a lei determina, né? Então a gente está querendo dizer o seguinte, olha, esse indivíduo ele também está perdido, a gente quer dar uma luz para ele, tá? Hoje ele tem uma orientação de como ele faz o processo. Mas a gente também sabe que
Esse indivíduo, ele pode ser mais ou menos competente, ele pode ser mais ou menos comprometido, ele pode ter mais ou menos força lá no município dele para as coisas acontecerem. A gente também precisa instrumentalizar as famílias, né? E aí é claro que isso tem a ver também com os operadores do direito, os advogados que são procuradores dessas famílias, né? Para que eles também possam judicializar de uma maneira clara e ter acesso ao direito. Então a gente olhou para esses dois públicos e construiu o texto olhando para isso. A gente vai permitir, a gente vai criar as condições para o gestor fazer o que precisa fazer. Agora, se ele não fizer, a gente vai criar as condições para que as famílias possam fazer a luta para que eles tenham acesso aos direitos dos seus filhos, né? Isso fica muito claro na leitura do documento. É visível realmente esses dois nortes, um jurídico e o outro de gestão. Realmente é muito, o senhor falando agora, faz mais sentido ainda, porque realmente foi isso que eu percebi no documento. Teve uma colocação aqui, só vou fazer um breve relato, que nos próximos anos terá de 1 a 2 autistas em sala de aula, né? Só para conversar assim, um pouquinho. Ano passado, meu menino estava no primeiro ano, foi para a escola municipal, primeiramente, porque tem mais estrutura do que o estado, né? Mas tinham 8 na mesma sala. 8 crianças autistas numa sala de primeiro ano, de 20 crianças, né? Então, é algo que realmente a gente precisa urgentemente resolver. Deixa eu falar sobre isso. Eu acho que esse assunto precisa de um pouco mais de assento, e eu vou falar uma coisa e vou pedir para a Flávia complementar outra. E depois eu vou deixar aqui o perfil, Flávia, eu só vou fechar a câmera e o vídeo, que eu tenho um compromisso aqui. Mas é o seguinte, isso acontece por vários motivos. O fato de ele ter várias pessoas com autismo na mesma sala. E não o tanto que se esperava proporcionalmente. Mas um dos principais motivos é porque, de modo geral, a rede particular não tem atendido adequadamente esse público. As redes públicas são muito superiores, em geral, nessa parte inclusiva. As escolas particulares, grande parte delas, faz questão de ser mal vista em termos de inclusão. Por quê? Porque ele não perde nenhum cliente, porque a população, de modo geral, não está nem aí. Ali é uma situação que ela tem mais gastos, né? E aí isso não pode aumentar o preço. Então, isso é um grande problema. É um grande problema por mil motivos, né? Mas principalmente porque nas redes particulares, onde a família, se ela quiser, ela tem direito de estar na rede particular, né? Ela via de regra, não é bem atendida. Então, nós sempre somos perguntados se isso que a gente está falando aqui vale para a rede particular ou só para a rede pública. E aí eu vou passar a bola para a Flávia para falar sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa clareza de como a rede particular tem que se comportar, né? E é claro que ela tem uma certa margem de autonomia de como ela vai operar as coisas, né? Mas ela não pode ter a opção de dizer, não, eu tenho um perfil que não é inclusivo. Isso não está ao alcance juridicamente disso. Eu quero só me despedir aqui, vou deixar, a Flávia vai complementando aqui, vou deixar só no perfil aqui, só para poder continuar chamando as pessoas para ver lá, elas veem lá na bolinha. Mas eu quero agradecer já pelo convite, é só porque realmente tem aqui, senão amanhã me mata aqui. Eu tenho que ficar na corda. Eu entendo. Mas, de live então. E eu quero dizer o seguinte, que é muito importante esses espaços de debate, é muito importante que os advogados, eu não sabia que você era advogado, então eu acho isso muito importante, porque esse grupo precisa pegar esse documento, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque, assim, quando a gente fala que não tem democracia sem advogado, não é à toa. Isso é muito profundo, isso que é falado. Porque o advogado é o operador do direito que vai... Porque se não tivesse... Se a gente acha que tem negativa de direito, aí ia ser uma festa, né? Uma parte da negativa do atendimento à lei já é porque existe o advogado. E ainda assim, a negativa, e aí o advogado é a figura central nesse processo. E como esse tema é um tema tecnicamente difícil do ponto de vista educacional, é muito importante quando os advogados dominam de fato o assunto. Eu sempre brinco assim, tenta explicar para um advogado que nunca ouviu falar sobre o assunto, sobre educação inclusiva. Você vai ter que ficar anos explicando para ele, porque é um tema tão complexo, né? Então, existe uma questão técnica que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo advogados
entrando, mergulhando mais no tema, porque isso acho que faz toda a diferença na hora de fato, ajuizar a ação, né? De fato, discutir com o juiz, né? Tem que ter propriedade nesse assunto. Então, muito obrigado. E eu vou passar para a Flávia para falar das escolas particulares. Obrigada, senhor. Até mais. Então, Carla, a gente tem recebido muito essa demanda, né? Perguntando, por exemplo, se o parecer e as legislações que nós citamos, eles se aplicam às escolas particulares. E a gente tem chamado muita atenção para esse ponto, até para que as próprias escolas particulares possam utilizar o parecer orientador como uma forma de organização. Quem fez uma leitura atenta, e eu vi que você fez muito, que você já sacou vários pontos essenciais do documento, deve ter percebido também que esse documento ele tenta mediar algumas situações que ainda são muito comuns no chão da escola, mas que podem, à primeira vista, parecer favoráveis para a escola particular ou favoráveis para a família, quando, na verdade, a nossa maior preocupação deveria ser o estudante com transtorno do espectro do autismo. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós falamos claramente sobre a questão do plano de atendimento educacional especializado e do plano educacional individualizado, o PAE e o PEI. E talvez uma das grandes inovações desse documento que a gente traz é a participação da família e da pessoa com autismo na elaboração desse documento. Então, essa elaboração, ela deve contar com a participação ativa da família e da pessoa com autismo, mas também essa participação ela deve ficar registrada. Então, a família precisa assinar que concorda com o PEI ou com o PAE e a escola também. E aí tem uma coisa interessante, por exemplo, nós já tivemos notícias, sim, de escolas que fazem o PAE, que fazem a organização do atendimento educacional especializado, que ofertam esse serviço no contraturno, mas tem famílias que não levam. Tem famílias que, dá trabalho, será que isso é mesmo necessário? Enfim. Então, veja, esse documento, ele é essa assinatura, esse compromisso de todas as partes, ele precisa resguardar não só a família, o estudante, mas também a própria escola. Uma vez que a escola tem as condições de se resguardar, caso aquela família não cumpra o que foi combinado. Outro exemplo, vamos dizer que dentro do PEI esteja lá estabelecido a quantidade de atividade que aquela criança vai realizar, ou aquele estudante, né? Não só criança, mas aquele estudante vai realizar como um dever de casa, né? Então, com as atividades que ele vai fazer na residência, vamos dizer que a família nunca dá retorno nenhum, as atividades que são enviadas pela escola para serem feitas em casa nunca retornam, né? Aquela família, tem famílias que têm esse comportamento de esquiva, ou seja, são chamadas à reunião e que não comparecem. Enfim, então a ideia é realmente a gente conseguir mediar essa situação, tanto para as escolas quanto para as famílias. Eu sei que é muito mais comum a gente ter essas denúncias, né, da escola que não está preparada, da escola que não está organizada para receber esse estudante, mas é sempre importante lembrar que nós pensamos nessa via de mão dupla. Então, de que forma nós poderíamos mediar essas situações que acontecem de forma a resguardar todos os interessados. Então, só reforçando, o documento vale tanto para escolas públicas quanto também para escolas privadas. Sim, e isso é muito importante, né, Flávia? Porque eu acho assim, realmente existem muitas famílias que não têm muitas... Tem pessoas que negam, né, o diagnóstico do filho, não aceitam que aquilo seja feito, não aceitam, não, meu filho não precisa disso, ele só precisa estar aqui, né? A gente sabe que isso acontece. E realmente isso atrapalha também todo o andamento da escola, quando há essa negativa. E principalmente, que eu acho que a perda maior de tudo é na questão da criança, né? Do desenvolvimento da criança em si. Queria que falasse um pouquinho, eu vejo que falar muito nas outras lives, eu acho muito importante a gente abordar aqui, aqueles 4 pilarzinhos da real inclusão. A gente tem uma hashtag aqui no Te Aproxega, que é escola ideal é inclusão real. Não adianta tu querer me dizer que, não, né, que eu sou uma escola inclusiva, mas realmente tu não ser. Então, me fala sobre aqueles 4 pilares da inclusão na escola. Perfeito, Carla. A gente tem trabalhado muito, né, que a gente só... Essa pergunta ela é muito comum, tanto para pais quanto para profissionais, às vezes até o próprio gestor. Bem, compreendi que a minha escola precisa ser inclusiva, isso está na legislação. Mas como que eu sei que a minha escola é inclusiva? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela aponta esse caminho. Lá no artigo 27 e 28, ela deixa claro para a gente que uma escola inclusiva é aquela que permite o acesso, a participação, o aprendizagem...
acesso, permanência, participação e a aprendizagem. Então, para eu poder dizer que eu estou diante de uma escola inclusiva, eu tenho que ter esses 4 pilares. E aí é interessante, Carla, que para quem já deu uma olhadinha no documento, vai perceber que para cada pilar desse, a gente tentou abordar o que seria a maior dificuldade. Então, por exemplo, o acesso. Quando eu penso acesso, qual é a maior dificuldade atual? A questão da matrícula, porque nós continuamos tendo negativa de matrícula. Então, veja bem, essa daqui já é a porta de entrada, né? Bem, se o aluno não consegue nem se matricular na escola, não dá para dizer que estou diante de uma escola inclusiva, né? Principalmente se essa negativa ela é em razão da deficiência. Por isso que a gente faz todo aquele processo de análise de quando se está diante desse crime e de que possíveis caminhos poderiam ser trilhados para que a gente pudesse melhorar esse processo de enturmação. Mas aí a gente vai avançando, a gente vai falando sobre o critério de permanência, sobre o critério de participação, e aí a gente chega na questão da aprendizagem. Eu sempre digo que se você for ler, isso é muito legal para os profissionais de educação, para os gestores da área de educação, ler como se fosse uma sequência didática, né, o documento. Então, você começa o documento falando sobre o que é o transtorno do espectro do autismo. Naturalmente, a gente ainda usa uma base biológica, porque, na verdade, a recomendação legislativa é que a avaliação ela seja biopsicossocial, então não dá para ignorar o biológico. A própria Lei 12.764 de 2012, ela traz os critérios, que são critérios biológicos. Então, a gente cita o DSM-5, mas a gente já deixa bem claro que o objetivo do documento é ser de caráter pedagógico. Inclusive, logo no início, a gente abre uma preliminar dizendo que o laudo ele é um documento complementar. O importante é que haja esse olhar pedagógico. Então, a gente começa falando sobre o que é o autismo, quando ele começou a ser caracterizado, enfim. E aí, depois a gente já vem, bem, agora que eu já sei o que é meu estudante, eu preciso saber o que é a escola inclusiva. E aí, a gente tem um capítulo que a gente aborda exatamente o acesso, permanência, participação e aprendizagem. E aí, a gente vai para um terceiro capítulo, digamos assim, uma terceira parte do documento, que é o planejamento. Veja, eu já sei o que é o meu estudante com autismo, eu já sei o que é uma escola inclusiva. Como que eu planejo para eles dois se encontrarem, né? Para esse meu estudante acessar, participar e aprender. Sabe que isso eu estava comentando lá no início da live, quando tu não tinha entrado ainda, que é muito perfeita a sequência que vocês fizeram. É absurdo, assim, como tudo fica tão claro a qualquer pessoa que pega isso daqui, que nunca tenha ouvido falar em TEA, em educação, como é que faz, aprende, porque ficou muito, muito, muito didático. Realmente é uma ferramenta muito potente, né? Que a gente tem que fazer valer. Só que a gente precisa levar, a gente precisa chegar no conhecimento dos gestores, dos pais, de toda a comunidade em si, né? Exatamente. E aí, por exemplo, quando a gente chega na etapa do planejamento, é que a gente aborda projeto político-pedagógico, PAE e PEI. E aí, a quarta etapa, digamos assim, do documento, como se fosse essa sequência didática, é exatamente, opa, peraí, eu já sei quem é meu aluno, eu já sei o que é uma escola inclusiva, eu já sei que documentos eu posso utilizar para planejar essa escola inclusiva. Só que para fazer tudo isso eu tenho que ter gente capacitada. E é por isso que o quarto pilar é a questão da formação das pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí, uma coisa interessante também, Carla, para quem está nos ouvindo aqui, que seja familiar, que seja escola, que seja gestor, que seja profissional, é que nem sempre você vai ter todas as escolas aqui nessa primeira etapa, ainda tentando identificar o que é o estudante. Vai ter muita escola que já entendeu o que é esse estudante, já é uma escola que permite o acesso, a permanência, mas de repente está com dificuldade na participação. De repente ela consegue matricular os alunos, ela consegue enturmar os alunos, ela consegue que esses alunos fiquem até o final do ano, não desistam do ano letivo, mas ela está com uma falha, por exemplo, na aprendizagem. Ela consegue perceber que os alunos dela não estão evoluindo como eles esperavam. E aí eles podem, por exemplo, focar mais na parte do planejamento, ou tentar identificar se é uma questão de formação dos profissionais. Isso que é legal nessa sequência didática. Não necessariamente, aí já pensando numa gestão, no gerenciamento de processo inclusivo, né, nessa gestão desse processo educativo, vocês podem identificar, bem, mas espera aí, onde é que está
o meu gargalo, digamos assim. Pode ser que você esteja numa escola que estejam todos os gargalos, né? Pode ser que você tenha, por exemplo, uma escola em que vocês nem conseguem identificar que aquele aluno possa estar tendo alguma necessidade, mas que ele tem habilidades, que ele tem potencialidade. E que enquanto aquela família não apresenta o lado, vocês fecham os olhos. Isso é muito comum, infelizmente, né, Carla? Tem muitas escolas que estão vendo ali o estudante com deficiência, estão vendo o estudante com alguma dificuldade, mas dizem, olha, eu só vou fazer alguma coisa quando chegar um laudo médico para mim. E a gente justamente tenta desconstruir essa perspectiva, dizendo da importância do pedagógico. E tu sabe que outra coisa, assim, ó, eu lendo esse material de vocês, eu sabia que a escola anterior do meu menino não era inclusiva e realmente eu passei muito trabalho no ano passado. Mas eu lendo esse documento, mais eu vi, assim, ó, tudo muito estampado. O PEI do meu menino foi entregue para mim em agosto, após eu notificar a escola e ver notificar a escola e insistir, saiu o tal do PEI, né? Aí o que acontece? A professora não se sentia responsável pelo meu filho. Ou seja, ele era aluno dela, mas não era responsabilidade. Ela não fez, entendeu? Quem fez foi a diretora e a monitora. Porque isso foi me dito, assim como foi me dito também que meu filho era, como é que ela me disse, prejuízo para a escola, todos esses absurdos que a gente ouve. E a gente vem, porque tu já coloca a criança ali, vai ter que tirar de novo, vai botar onde? E a gente sabe como eles são. É tudo muito complicado. E eu acho que aqui onde vocês colocaram, o que cada desses profissionais precisam, qual é a formação que eles precisam ter, qual é a responsabilidade deles dentro da educação da criança. Essa parte parece brincadeira, mas aonde vocês colocam qual é a atribuição do professor da regência, é algo assim que deveria ser lógico, mas, no entanto, tem que ser dito, né? Você sabe que tem muitas pessoas falando isso. Algumas pessoas dizem assim, o parecer não era necessário, porque se o parecer está falando tudo que tem na lei, bastava ler a lei. Bem, gente, quem trabalha com educação inclusiva sabe da complexidade que é você fazer uma leitura de legislação. Para você ter uma ideia, aqui a gente está basicamente trabalhando com as leis federais, fora as leis municipais, fora as leis estaduais, que se fosse só em termos de leis estaduais, nós teríamos que citar a legislação de 27 estados. Só no Pará são 144 municípios. Então, houve sim, e aí eu fico muito feliz de perceber o quanto que a gente conseguiu, com todos os desafios, unificar em um único documento tudo aquilo que seria basilar para a compreensão sobre o que é o direito humano à educação do estudante com transtorno do espectro do autismo. Esse é o principal objetivo desse documento. Qual é o objetivo desse documento? Entender qual é o direito humano à educação do estudante com transtorno do espectro do autismo. E aí, se você for um gestor, aí você vai ter as suas atribuições. Então, eu como gestor de uma escola, eu tenho que garantir que esse direito seja efetivo. Eu, como professor, também, assim como acompanhante especializado, assim como família. Cada um dentro do seu eixo, né? Então, por exemplo, o diretor, ele pode ter um papel muito importante em fomentar que o projeto político-pedagógico da escola organize como vai se dar essa educação inclusiva, né? Como é que vai ser o atendimento do AE, quem é que é responsável. Isso que você acabou de me falar, né, Carla? Flávia, olha, na nossa escola, o documento acabou sendo feito, o PEI do meu filho acabou sendo feito pela diretora e pelo mediação pedagógica, ou pelo acompanhante especializado, e o professor da sala de aula de regência nem participou. A questão isso estava definido em projeto político-pedagógico ou foi um jeitinho que se deu porque você foi uma mãe ativa e foi ali e reclamou que não tinha o planejamento, entendeu? Porque hoje o que a gente mais tem se preocupado, Carla, é que como a gente não tem uma profundidade tão grande de legislações que falem sobre isso, a gente, inclusive, precisou organizar esse processo. Então, quando a gente fala do PEI, por exemplo, a gente fala da importância da participação de toda a comunidade escolar. E a gente fala que é importante que tanto o PEI quanto o PAE estejam descritos dentro do projeto político-pedagógico da escola. A gente até dá algumas recomendações para evitar essa situação que você passou em relação a prazos. Então, por exemplo, a gente recomenda que quando se trate de um aluno novo, de um aluno que acabou de ingressar na escola, que a escola não tenha o conhecimento,
sobre quem é aquele aluno, que precisa fazer uma avaliação do zero, uma avaliação pedagógica, que precisa acessar um protocolo de conduta do zero daquele aluno, a gente recomenda 30 dias, né? Aí muita gente, Flávia, esses 30 dias foram cabalísticos, vocês tiraram da onde? Nós temos no Brasil a Lei de Acesso a Informações, a LAI. Essa legislação ela permite que qualquer pessoa da sociedade possa requerer informações a um órgão público e esse órgão público ele tem um prazo para dar essas informações. Desculpa, a gente está falando que está sem áudio. Foi só para Maria de Jesus ou caiu para todo mundo? Carla, você está me ouvindo? Olha, estou te ouvindo. Então vamos seguir, que pode ser alguma falha de internet. Pode. E aí, voltando, então esses 30 dias está previsto nessa legislação que todo órgão público tem 20 dias para responder a uma demanda, podendo ser prorrogado por mais 10. Então, veja bem, o que é uma solicitação do PEI? É atender a uma demanda. Então, foi daí que a gente tirou o tal dos 30 dias, né? Lembrando que, se esse aluno já é um aluno da escola, a gente recomenda que esse PEI comece a ser preparado, inclusive no ano anterior, que ele já ingresse no próximo ano, já com o seu planejamento educacional, né, individualizado, ou com o seu plano de atendimento educacional especializado, todo pronto e todo organizado. Então, acho que isso daí também foi um ponto muito importante, viu, Carla? E aí a gente volta a dizer, Lucelmo, né, do quanto que isso pode ser um instrumento, essa base legal que a gente apresenta, de luta, né, de orientação, da escola também conseguir se organizar para dar cumprimento à legislação, porque a gente tem a ciência de que quando a gente não cumpre a legislação, a gente está assumindo o risco de ser responsabilizado por isso. Então, por exemplo, se tratar de uma escola pública, os profissionais que teriam responsabilidade podem responder em procedimento administrativo disciplinar por não terem cumprido com as suas funções. Sim, eu acho que isso é uma responsabilidade que é de todos, nesse primeiro momento. Uma dos pais conseguirem levar, e olha, eu sei que existe, tem esse parecer, eu gostaria que vocês lessem, o que a gente pode fazer para melhorar? Vai conseguir implementar de uma vez só? Não vai, mas o que a gente já pode fazer? Porque o que eu vejo? A sobrecarga dos pais e cuidadores de autistas vem dessa maneira que a gente tem que se preocupar com tudo. A gente tem que se preocupar como a escola está tratando, como o médico está tratando, como os terapeutas estão fazendo e as nossas responsabilidades quanto pais. Então, isso causa... Quando todo mundo estiver fazendo sua parte direitinho, não vai ficar tão pesado para ninguém. Mas isso precisa ser estruturado. E para isso, nós precisamos ir atrás, cumprir. Eu sempre falo, notifica. Não, falou, mas notifica. Leva uma notinha. Assina aqui para mim. Foi em tal data que eu te entreguei. Porque isso, de alguma forma, coloca um compromisso na escola. Não assinou? Manda por carta com a R. Essas coisas a gente ensina aqui também no Dia Chega, porque é uma forma da gente deixar os pais mais tranquilos daqui. Mas eu levei, mas não fizeram nada. Mas aí eu cobrei, mas eles não assinaram. Então, a gente já tenta minimizar esse tipo de escape das instituições, né? E olha, é tão importante, Carla, que eu queria só complementar. Eu sei que muitos pais, às vezes, estão cansados, né? Poxa, de novo essa discussão, eu tenho que ficar nessa luta. Mas é muito importante que a gente lembre também, e eu já vi, infelizmente, um caso desse, de uma escola que ela não só não cumpria com seus direitos, com seus deveres, perdão, como ela ainda acusou a família depois de que a família que não estava interessada, porque a família nunca notificou, porque a família nunca pediu por escrito. Então, eu já vi essa situação da família me dizer, não, Flávia, mas eu pedi várias vezes, eu estava ali, eu ia para as reuniões, e eu sempre perguntava, mas vocês registraram isso? Vocês pediram por escrito? Vocês mandaram uma notificação de AR? E aí a família não tomou esse cuidado, porque, enfim, né, não queria esgaçar aquela relação com a escola. E a escola, quando teve que se manifestar, né, perante o Ministério Público, informou que não, que muito pelo contrário, que era o contrário, que a escola que chamava a família e a família que não tinha interesse, que dizia que o estudante não precisava de nenhum planejamento, que se fizesse adaptação seria discriminatório com o estudante. Então, para vocês terem uma ideia do quanto isso é complexo, porque a escola, inclusive, você não vai acreditar, Carla, a escola pediu o contrário, que a família fosse investigada com base no Estatuto da Criança e do Adolescente por não estar cumprindo com o seu dever de acompanhar e de requerer os direitos do estudante. Então, olha a gravidade de quando a gente, né, acaba
talvez por cansaço, até mesmo, poxa, eu não quero gerar essa situação conflituosa, mas infelizmente, quando a gente não toma esse cuidado de se resguardar, seja a escola, seja a família, porque isso é uma via de mão dupla, eu quero sempre deixar isso bem claro, mas vocês estão correndo risco de que isso se torne uma questão que, ao ser levada para o Ministério Público, para qualquer órgão, a outra parte possa apresentar esse tipo de situação, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com essa questão e sempre deixar tudo documentado. Porque se há interesse e boa-fé das duas partes, por que não documentar? Né? Então, a gente sempre tem partido por esse pressuposto. Exatamente. E tu sabe que eu vou fazer um recorte dessa tua fala na live, porque eu falo isso muito recorrentemente. Gente, notifica, bota no papel, não custa. Ah, mas eu não sei fazer, não sou advogado, mas não precisa. Coloca ali o que tu tá pedindo. Se não tem que termos técnicos, coloca ali de alguma forma, entendeu? Mas não deixe de notificar, não deixe de levar na escola, de protocolar. Ah, não assinou, então manda por carta com uma R. E a gente tem que dar o nosso jeito, porque exatamente, olha aí, pessoal, a gente está correndo um risco de sermos nós os negligentes, né? Sendo que a gente sabe que a maioria dos pais estão correndo sempre atrás da máquina e pedindo e tentando fazer com que a coisa ande para sua criança. Porque o que a gente mais quer é que eles desenvolvam na medida das suas capacidades. Independente de se ele, como eu disse assim, o meu filho ele vai fazer 7 anos agora. Ele não oraliza, então ele se comunica, né, da forma que consegue e um pouco por comunicação alternativa. Mas a gente precisa dar voz para eles, né? A gente precisa ir atrás disso daí, a gente precisa ter um contato muito próximo com a escola. E a gente tem que estar lá, e eu estava todos os dias perguntando e como é que foi, e como é que tá, e o que aconteceu, vou falar com o terapeuta, vou lá, levo, a orientação foi essa, vamos tentar assim, vamos tentar assado. Eu entrava lá na sala, assim. A gente não tem, às vezes, a receptividade que a gente tenta, porque a gente tenta fazer parte da escola, e a escola meio que não, né, tipo, não, fica aí, porque eu sei que tu é problema, porque a gente chega assim, mãe de autista, eu tô assim, ixi, nossa senhora, né, lá vem ela. Mas tem que ser assim, tem que ser. Infelizmente, a gente, nesse primeiro momento, a gente tem que fazer essa questão, essa parte. E algo que vocês podem, inclusive, informar para a escola. Veja, eu não gostaria de ter que estar notificando, eu não gostaria de ter que estar cobrando aqui, mas eu tenho um dever legal como mãe de proteção dessa criança. E para que no futuro, inclusive, não seja alegado que eu não protegi os direitos do meu filho, eu preciso notificar vocês, eu espero que vocês compreendam e me respondam o mais breve possível, porque eu tenho todo interesse, enquanto mãe, né, de resolver isso da forma mais pacífica possível. Não quero, de forma alguma, que esse conflito se estenda. E para que ele não se estenda, para que não fique claro exatamente o que nós estamos aqui tentando chegar a um acordo, que é o interesse maior desse estudante, eu estou colocando num papel o que eu estou requerendo. Isso é uma forma muito clara, sabe, Carla? E muito tranquila, de trazer tranquilidade para essas famílias. Então, eu sempre digo, a gente precisa utilizar o que existe de arcabouço jurídico, inclusive isso, que é o direito de petição. É importante destacar que quando vocês fazem um contrato com uma escola particular, se aplica de um modo geral, né, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. E a gente tem uma inversão do ônus da prova, ou seja, a escola tem que provar que a família foi, né, negligente, enfim, que não atendeu lá os critérios do contrato que tinham sido requeridos. Mas acreditem, tem escola que consegue fazer isso, tá? Tem escola que diz, mas olha, tá aqui, eu mandei chamar a família, sei lá, 4 vezes, uma mãe não veio, então ela não veio, ela não estava interessada. Então isso é muito delicado, né? Nem sempre as famílias podem estar 100% à disposição, tem escolas que fazem isso propositalmente. Não sei se alguém aqui que está assistindo a live já passou por isso, aquela escola que liga 8 vezes para a família por dia, né? O tempo todo está demandando, uma escola extremamente demandante, porque sempre está faltando alguma coisa. Eu acho que alguém já deve ter passado por essa situação, né? Não, olha, faltou. A escola, tem escolas que elas vão deixando a família assim, cá entre nós numa situação quase que de adoecimento, porque assim, ou é aquela escola
que se você tem uma equipe técnica, inclusive com profissionais de educação que estão acompanhando o seu filho, a escola não deixa ninguém entrar, né? E aí você tem que brigar para que a equipe possa entrar, possa dialogar. E tem outra escola que é o contrário, que a escola não quer fazer nada, não quer nem fazer o PEI, porque ela diz que ela só vai fazer alguma coisa depois que ela conversar com a equipe. Então, assim, não há uma conduta única. E eu acho que o documento, ele traz muito isso. Veja bem, independente da equipe médica, da equipe terapêutica que acompanha esse estudante, o documento ele valoriza os processos pedagógicos. Então, não é porque aquele estudante não tem um PTS, por exemplo, um plano terapêutico singular, que ele não vai ter um PEI. Não é porque aquele estudante não tem um laudo médico que ele não vai ter um atendimento educacional especializado. Isso talvez seja o maior avanço desse documento, Carla, porque ele põe fim a essa questão, né? Exato. Ele põe fim aos dois lados, né? Que é tanto da escola, que não quer deixar ninguém entrar, mas também não quer fazer nada, né? Não quer fazer o PEI, não quer fazer o PAE, não quer capacitar seus professores, quanto o contrário. Porque aí essa escola, às vezes, ela carrega, não, porque aqui não é área da saúde, aqui não é saúde, então a gente não tem que deixar ninguém da saúde entrar. Tudo bem, é uma perspectiva adequada, né? Porque você está fazendo o pedagógico, o documento ele nem entra nessa discussão. O que ele entra é, ok, você tomou essa decisão de não deixar ninguém da equipe entrar, mas você, enquanto escola, está fazendo o mínimo do que está descrito na legislação? Você tem um projeto político, você está garantindo acesso, permanência, participação e aprendizagem? Você tem um projeto político-pedagógico organizando o AE? Você tem professores capacitados? Você tem dado um parecer pedagógico para identificar se ele precisa ou não de um acompanhante especializado? Então, assim, tem muita coisa que, independente da discussão da área da saúde, da área da educação, é sim papel da escola. E a escola não está fazendo. Então, acho que esse documento ele traz muito luz em relação a essa questão. E outra questão também que tu falando agora, a obrigatoriedade do ok dos pais e a possibilidade da gente retirar o documento e levar para a equipe, já que a equipe não entra, tudo bem, mas tu me dá aqui esse PEI que eu vou levar lá para eles me orientarem, se está apropriado, porque eles trabalham com a minha criança já há tantos anos e de repente você está no primeiro ano. Isso daí também dá muito poder para a gente debater com a escola. Claro. Olha, isso aqui não está adequado. Né? Eu não vou assinar porque tal coisa, eu não estou concordando ainda. Se fechar todas, se unir todo mundo, que todas as pessoas que são responsáveis por fazer o PEI, se todo mundo chegar num consenso, concordar, ok, vamos tocar para frente, que nenhuma mãe, nem o pai quer estar passando por esse tipo de desgaste. A gente quer que as coisas sejam feitas e é isso. Né? Então, eu acho que vai diminuir muito essas questões de desgaste de pais com escola, escola com pais. E eu acho que... Só que assim, ó, pessoal, eu gostaria muito de pedir para todo mundo que está aqui, imprimam. Não, são 60 e poucas páginas, eu acho que deu. Imprimam. Eu imprimi o meu aqui, fiz as minhas anotações. Grifei só as coisas mais importantes, ou seja, grifei quase todo o documento, né? Mas é muito bom, porque aqui está toda a base que a gente pode ir lá e debater de igual para igual com a escola, de igual para igual com o Ministério Público, com qualquer entidade que a gente queira que esse documento aqui seja visto, seja percebido e seja posto realmente, que saia do papel e vá para a nossa realidade. Como a gente está com bem pouquinhos minutos já para terminar a nossa live, Flávia, eu gostaria muito de te agradecer e duas coisas me chamaram a atenção nas considerações finais desse parecer. Foram duas frases, foi uma frase e um questionamento. O primeiro, o caminhar se faz caminhando. E realmente é isso. A gente tem que caminhar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir fazendo as coisas conforme dá. O feito é o melhor do que o perfeito. Então vamos fazendo até que a gente consiga chegar num patamar legal para todo mundo. E a segunda coisa é o questionamento que vocês colocaram ali. Se não formos nós, então quem? Se não for agora, então quando? Isso é um chamamento, pessoal. Somos nós, é agora. Os nossos filhos vão se beneficiar, de repente? Não sei. De repente, meu filho não se beneficia de toda essa maravilha que é esse parecer. Mas, mais para frente, muitas famílias vão poder desfrutar. E a gente tem que ter essa visão de futuro, né? Então, eu gostaria que tu nos deixasse uma última mensagem e, por último, claro, te agradecer imensamente a ti, ao Selmo. Para nós, assim, foi como é que se diz? A gente fez
game over, passamos de fase aqui no Tchau Chega, porque realmente o que vocês nos trouxeram e a presença de vocês aqui enriqueceu muito aqui a nossa comunidade, a nossa página, a nossa cidade, a nossa região. Então, Carla, eu queria, na verdade, agradecer a toda a comunidade de pessoas com autismo. Esse parecer ele tem tido a visibilidade e ele foi pensado para vocês, né, para toda essa comunidade. Eu também sou mãe, Lucelma é pessoa com autismo e pai de pessoa com autismo. Então, a gente lutou muito. Isso é uma realização de um sonho nosso também, de conseguir trazer um documento, algumas soluções que foram pensadas coletivamente, de demandas que eu tenho certeza que quem sente na pele o autismo, quem vive isso, as pessoas com autismo, vão se reconhecer muito dentro desse documento, vão identificar muitas situações pelas quais já passaram. E eu quero finalizar, né, também deixando alguns recadinhos para você. Estou vendo muita gente aqui perguntando sobre o parecer. Tá na minha bio, tá na bio do Lucelmo. Acho que depois o pessoal do Teatro Chega pode também colocar nos stories também, para quem quiser acessar. Tá na página do portal do Ministério da Educação. Quero dizer também que muitas pessoas querem, Flávia, como é que a gente faz para dar visibilidade? Como é que a gente faz para mostrar que esse documento é importante? Ainda está rolando a petição pública, a gente vai deixar ela lá para ver até onde vai. A última vez que eu vi já estava com 37 mil assinaturas, mas é importante porque isso mostra que esse documento ele tem uma força, ele representa a comunidade de pessoas com autismo, de profissionais, de famílias. Então, por favor, quem ainda não assinou, possa ir lá assinar a petição pública de apoio ao parecer 50. E caso tenha alguma entidade, grupo... Oi? A petição está lá na nossa bio, o link dela está na nossa bio. Tá, na verdade, ela vai estar nos meus stories, tá? E tem um destaque lá, petição parecer 50. Então, quem quiser entrar também é muito legal, porque a gente está vendo a força que isso tem. E aí, pessoal, por que essa força é importante? Porque o parecer ainda é orientador. Mas tem muita coisa que está no parecer orientador que pode virar legislação. Inclusive, nas próximas semanas, a gente vai estar ali passeando por Brasília, levando esse documento para pessoas que podem fazer toda a diferença para a comunidade de pessoas com autismo, trabalhando com o Ministério Público, com o Conselho Nacional de Educação, para que isso que a gente está percebendo que é tão importante do ponto de vista de orientações possa cada vez mais se transformar em normas, possa cada vez mais ter força de legislação e principalmente também orçamento para poder fazer a capacitação desses professores, lutar para que os planos de carreira contemplem melhor os professores de atendimento educacional especializado. Enfim, existe muita luta aí, Carla, que a gente ainda vai continuar fazendo e sempre compartilhando com vocês, sempre agradecendo muito todo o apoio que vocês têm nos dado e que tem sido essencial para que a gente continue aí tendo saúde mental e tendo suporte para continuar nessas escritas e nessas lutas. Então, de minha parte, mais uma vez, toda a gratidão a todos vocês que têm caminhado conosco. É o mínimo que a gente pode fazer perante ao trabalho que vocês fizeram. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui na live. Amanhã a gente tem uma outra live com o profissional Cris aqui de Livramento. E um beijo pra ti, minha querida, gostei muito. E eu prometo que eu não vou mais te mandar descansar, porque aquela hora que tu tava, que eu mandei ele pra ti, vai dormir, mulher. Eu também tava estudando parecer. Tá bem? Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, Flávia. Muito obrigada. Beijão. Tchau, tchau.